Queridos amigos, muito boa noite. É com muita alegria novamente que nos encontramos aqui para mais um estudo semanal do Allan Kardec Spiritist Society of Massachusetts. Hoje nós teremos novamente o nosso companheiro querido Paulo Bispo, que trará algumas mensagens, alguns ensinamentos sobre Jesus, sobre o Evangelho e sobre a doutrina espírita. Mas antes de darmos a palavra para ele, nós gostaríamos de fazer uma singela prece, uma oração ao nosso Pai que estás nos céus, ao nosso amigo, companheiro Jesus, que nunca nos abandona, a todos esses companheiros espirituais, nossos mentores queridos, por todas as oportunidades que temos recebido, inclusive as dificuldades, os obstáculos, pois temos a certeza que eles nos fazem pessoas e espíritos melhores. Jesus, sabemos que uma faísca do teu amor pode abraçar a terra. Nós aqui nos reunimos em teu nome, com a certeza de que estás no meio, no nosso meio, acerca de todos nós. Pedimos para que ilumine nosso companheiro Paulo, para que nos traga Jesus, todo aquele consolo, o auxílio e tudo aquilo que necessitamos, mestre querido, para continuarmos fortes, firmes, trabalhando e progredindo em direção ao Pai. E se pudermos ainda, Jesus, pedir para que leve nossas preces ao nosso Pai de amor e bondade, para que Ele fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, Paulo, obrigado pelo seu tempo, pela sua preparação. E amigos queridos, com vocês, o nosso Paulo. Eu que agradeço, Flávio. Obrigado por mais uma vez fazer a direção da nossa reflexão semanal, né? Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Ou bom dia ou boa tarde, né? Porque esse vídeo fica no YouTube, as pessoas vão assistir o horário que gostarem. Sejam então todos bem-vindos à nossa reflexão semanal. Alegria, como sempre, poder contribuir para essas reflexões da nossa casa espírita, para que a gente possa manter a nossa comunicação, as nossas conversas, o nosso contato, mesmo que virtualmente, e essas reflexões que tanto nos fazem bem, não é? Hoje, como de praxe, nós faremos uma reflexão do livro Fonte Viva, de um capítulo do livro Fonte Viva, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O capítulo de número 35, que é intitulado de Estendamos o Bem, onde Emmanuel faz uma reflexão. Ele começa aqui com uma passagem de Paulo, né, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 21, e diz o seguinte: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E aqui ele usa esta passagem de Paulo para fazer uma reflexão sobre essa nossa luta constante que nós travamos diariamente, né? Para vencer a nós mesmos, para vencer o mal que ainda existe em nós, que ainda é parte da nossa natureza, né? Como espíritos encarnados em um mundo de prova e expiação, nós não podemos esquecer que este mundo de provas e expiações é um mundo que ainda o mal prevalece em detrimento do bem. O que significa que os habitantes de um planeta, de um orbe, em que o mal ainda prevalece a detrimento do bem, os habitantes, eles também, nós que contribuímos, né, para essa esfera, para essa psicosfera do planeta e para tudo o que acontece aqui. Nós é que construímos as nossas sociedades, as comunidades, e, portanto, as sociedades e o planeta, elas são um reflexo daquilo que nós somos coletivamente, não é? Então, nós não podemos esquecer que, em diferentes medidas, obviamente, porque cada um está em seu ponto evolutivo, da sua curva evolutiva diferente, mas em medidas menores ou maiores, todos nós ainda guardamos um conteúdo ainda importante do que aqui
ele chama de mal, que são as nossas imperfeições, que são aqueles problemas que ainda nos fazem de vez em quando escorregar e cair, né? E que ainda faz parte de nossa natureza. Então, Emmanuel, ele faz essa reflexão e ele traz um texto que eu quero ler com muita tranquilidade, com muita calma, que é para a gente poder absorver esse texto, para que ele chegue aos nossos ouvidos, fazendo um carinho e aos nossos ouvidos, aos nossos corações, porque Emmanuel ele é muito poético às vezes, não é? E aqui ele foi, eu acho, bastante feliz nos exemplos que ele trouxe, porque ele fez ah, ah, uma reflexão que ele traz uns exemplos de resiliência, de força, de transformação, de regeneração da natureza, para fazer para que a gente possa refletir, né, nesses aspectos da natureza e nós mesmos. Então vamos lá para o que Emmanuel fala. Repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos, em face do mal, oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia sobre o lamaçal, envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada, sem revoltar-se, e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de iodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem. Nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração, aprendemos a receber a visita da diversidade, educando-lhe as energias para o proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênção no curso de suas águas que prosseguem correndo, com brandura e humildade para benefício de todos. Eu achei bastante interessante esses exemplos que ele traz da natureza, porque eu acho que vários deles a gente consegue, como eu disse, trazer para nós, né? Trazer para problemas e conflitos que são de natureza humana, né? Por exemplo, quando ele fala aqui do lamaçal, quantas vezes a gente se encontra, quando a gente para refletir um pouco, em momentos que a gente está passando por uma certa turbulência na vida, um certo temporal interno, né? Quantas dessas vezes a gente não encontra a nossa natureza íntima repleta de lamaçal, né? Um pouco como se a gente estivesse caminhando por um pântano, né? Em que a gente não, se esforça muito, anda muito, mas não sai do lugar, né? E aí a gente lembra desse sol que envia luz para que o lamaçal possa ir aos poucos secando, para que o lamaçal possa aos poucos curando as chagas do chão, né? E o quanto a gente pode utilizar essas luzes que vêm de tantas fontes diferentes, né? Que vêm dos estudos superiores, do pensamento superior,
do auxílio que a gente pode encontrar num irmão e numa irmã, de uma palavra, e que a gente pode utilizar essas luzes para poder curar o nosso próprio lamaçal. Quando ele fala que o vento acariciou o arvoredo, enxuga-lhe os ramos, quantas lágrimas já foram enxugadas pelo vento, não é? Quantas lágrimas que brotaram nas nossas faces e que o vento enxugou. O canto das aves substitui a voz do trovão. E nós passamos, às vezes, por momentos em que nossa voz interior é uma voz trovosa, é uma voz ruidosa, é uma voz agressiva, algumas vezes intolerante, é uma voz que quer se fazer escutar de qualquer forma, mesmo que isso significa de respeitar o outro que está ao nosso lado, né? E aí a gente às vezes recebe esses cânticos de aves suaves para a gente lembrar que a nossa voz está um pouco ruidosa algumas vezes, né? Quando ele fala da planície que recebe a enxurrada sem se revoltar e converte em adubo precioso. Essa enxurrada que a planície recebe é uma enxurrada que vem trazendo um monte de lixo, um monte de coisa que vai encontrando pela frente, não é? Mas ela recebe de qualquer forma sem se revoltar e converte em adubo precioso, né? E quantas vezes a gente não encontra dentro de nós mesmos um conteúdo que é um conteúdo bastante parecido com esse conteúdo da enxurrada, cheio de lixo, cheio de coisas ruins, ou às vezes um conteúdo externo que vem de outras pessoas, né? E que a gente tem que aprender essa arte de transformar esse conteúdo ruim, esse lixo, em adubo para poder florescer as nossas virtudes, não é? Quando a gente lê naquela parábola do semeador, do solo importante para o crescimento das virtudes, que são sementes que Jesus plantou, que Deus plantou na nossa intimidade, na nossa natureza espiritual, significa que a gente só precisa, se nós todos temos essas sementes, a gente precisa encontrar o solo adequado para que elas possam florescer. E algumas vezes, amigos e amigas, a gente consegue converter o lixo da nossa própria natureza ou aquele que a gente recebe do exterior, porque isso faz com que a gente reflita, faz com que a gente, de certa forma, se olhe num espelho para conseguir encontrar, para conseguir determinar, para conseguir diagnosticar as nossas próprias imperfeições e, a partir desse momento, utilizar isso como um adubo para que a gente possa florescer essas sementes das virtudes que estão em nós, né? A árvore de frondes quebradas ou feridas, ela se regenera em silêncio. Como é bonito isso, porque a árvore não reclama, não é? A árvore, ela continua sendo árvore, mesmo quando ela está toda ferida ou quebrada, mas por dentro dela, sem que a gente perceba, ela está fazendo um trabalho monstruoso para poder regenerar aqueles galhos que foram quebrados, né? E isso dialoga bastante, eu acho, com alguns momentos que são necessários para a gente, alguns momentos de deserto um pouco íntimo e pessoal, em que é importante que a gente, no silêncio, sem a reclamação, sem transferir os nossos conflitos para as outras pessoas, principalmente aquelas que estão próximas de nós, que a gente consiga, mas obviamente utilizando o suporte, do apoio deles, né? O que é diferente, né? Utilizar do apoio e do suporte não significa transferir os nossos problemas, os nossos conflitos. Significa que a gente pode, como a árvore, em silêncio, ir trabalhando nessas feridas, né? Nessas frondes quebradas, para que a gente possa se regenerar aos poucos, né? Para produzir novas flores e novos frutos. Não há possibilidade de produzir novas flores e novos frutos se nós não conseguimos nos regenerar. E aí depois aqui ele fala sobre a visita da diversidade, que é uma grande educadora. Aí eu lembro aqui que nem todo remédio tem um sabor agradável, né?
A visita da adversidade, às vezes, ela é encarada por nós como uma coisa muito ruim, uma coisa muito negativa, mas nós não podemos esquecer que Deus dá a nós só aquilo que nós suportamos. E às vezes o que a gente julga nesta passagem, encarnados, por nossa dificuldade de enxergar, de entender de forma um pouco mais profunda as leis que regem a vida no universo, de a gente entender por que nós estamos aqui, a gente acaba olhando isso como uma grande fatalidade, né? Essas adversidades. Mas a gente não pode esquecer que Deus permitiu que elas chegassem até nós, porque elas têm um papel fundamental, que é um papel de professor, para que a gente possa nos educar e para que a gente possa aprender com essas adversidades e dessa forma utilizar essas adversidades como um motivador, como um motor do nosso progresso, né? Então, fiquemos com essa lição que Emmanuel trouxe, que é muito bonita, não é? Muito poética, eu achei, com essa lição que ele traz da natureza, de tantos exemplos da natureza que podem ser aplicadas à nossa existência, para que a gente não perca a coragem, para que a gente não perca a força e a vontade de continuar trabalhando em nós mesmos, de continuar vencendo a nós mesmos todos os dias, as nossas imperfeições, para que a gente possa ir aos poucos iluminando o nosso ser, deixando um pouco de lado todo o lamaçal, toda a escuridão que ainda existe dentro de nós, não é? Que Jesus e os espíritos superiores continuem abençoando a todos hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Que fantástico essa sua pegada da lição dos Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, justamente porque no capítulo 12 ele fala sobre a entrega da vida para servir, ou seja, né, nós vivemos para servir, e no final ele termina com a prática do amor, né? Ou seja, para que nós não nos deixamos vencer pelo mal, mas sim vençamos o mal com o bem. Fantástico mesmo. Muito obrigado, Paulo. E o amor é o ponto-chave disso, né? Com certeza, né? E obrigado então, Paulo, mais uma vez pelo seu tempo, pela sua dedicação. Vamos agradecer agora aos amigos espirituais, nossos protetores queridos, por mais estes breves e profundos minutos, onde tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre esta linda carta de Paulo, sobre os comentários de Emmanuel. Obrigado, querido amigo Jesus, por esta oportunidade. E gostaríamos ainda, Jesus, de pensar neste momento em todos aqueles que sofrem, que passam por dificuldades, que passam por provações, sejam elas materiais ou espirituais. Querido Jesus, amigos espirituais, ampare estes tantos irmãos nossos que passam por momentos difíceis neste momento. Jesus, ampare também os governantes, para que eles possam liderar as nações, visando o bem e a melhoria dos seus povos. Jesus, amigos espirituais, iluminem o nosso grupo espírita, a todos os amigos nossos que estiverem vendo este vídeo mais tarde, e também a todas as casas de caridade no mundo, onde a tua mensagem, seja ela traduzida como for, estão presentes, está presente. Obrigado, Jesus, mais uma vez, aos espíritos amigos, aos mentores do nosso grupo espírita, e se pudermos pedir para que leve novamente esta prece em agradecimento, em louvor ao nosso Pai de amor e bondade, nosso Criador incriado, pela oportunidade da vida, pelas bênçãos recebidas de Jesus, e mais uma vez, por esses obstáculos, dificuldades, provações, pois pedimos força, pedimos resignação, pedimos sustentação para vencê-los, pois certamente sairemos pessoas, espíritos melhores. Amigo querido Jesus, que nunca nos abandona, certos da sua presença aqui conosco, neste momento, nós lhe agradecemos imensamente. Muito obrigado, Jesus, espíritos amigos,
E obrigado a vocês que nos acompanham ao vivo ou posteriormente. Fique com Deus e um abraço grande de todos nós do AKS SMA.